Eu quero agradecer a Deus por sua vida, porque você está comigo, porque você tem feito esse canal crescer, você tem curtido, você tem compartilhado, e alguns que ainda não se inscreveram no canal, gostaria que se inscrevesse e que nos ajudasse e participasse dessa família, que é uma família de oração, que é uma família que está aprendendo sobre a oração em línguas, sobre os dons espirituais, sobre a confissão da palavra. Estes conteúdos estão aqui disponíveis e você pode usá-los da forma que você quiser. Por quê? Porque você está se construindo e esses materiais são exclusivos para que você se construa, para que você se edifique em sua fé. Então você é o meu convidado para estar curtindo, para estar compartilhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Venha estar conosco. E se você quiser participar das nossas reuniões que se dão às sextas-feiras, você é meu convidado. Acesse o link da descrição do vídeo e clique em um daqueles links e participe dos nossos encontros, dos nossos grupos, e você vai ser muito edificado. Os nossos encontros são totalmente gratuitos para você, ok? Vamos à palavra que Deus colocou no meu coração? Uma palavra que é importante para nós. Olha o texto que Deus me colocou aqui. Eu falo sempre sobre a oração em língua, sobre os dons, mas tudo isso tem um significado, tem um sentido de ser para nos construir, para nos modificar, para nos santificar, para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé cresça, para que você possa acessar os conteúdos de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas que Ele tem para você. Todos nós, de qualquer forma, se não usarmos as chaves de oração que são importantes para a nossa vida, vamos minguar na nossa fé e não vamos evoluir naquilo que Deus tem para nós. Eu sempre digo que Deus nos tem dado todas as suas promessas. No entanto, muitas pessoas não têm podido acessar essas promessas. E por um simples motivo, porque elas não edificam a sua fé. Porque a fé, depois da oração em línguas, é o segundo melhor e maior dom que eu julgo dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja só, a oração em línguas é o instrumento de Deus para edificar a sua fé, que consequentemente com esta fé vai produzir as curas, os milagres, vai produzir todas aquelas coisas as quais você precisa. E eu sempre digo para você, então, todo este leque, toda esta gama, todo este material que você usa é para se construir, para melhorar a tua performance espiritual, para ser um crente significativo na casa de Deus, para que você experimente o melhor de tudo aquilo que Ele tem. E o texto hoje, básico para nós, é o de Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Sempre Deus fala comigo sobre esse texto, e eu quero que Ele fale com você também sobre esse texto. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus falou comigo sobre esse texto, da importância de nós termos esta afinidade com o Espírito Santo e de nós termos um foco, uma determinação, de nós querermos, de nós decidirmos viver uma vida para Deus. Vive-se o cristianismo e nós podemos dizer de modo geral que vive-se de todas as formas, mas no entanto existe uma forma que é a verdadeira forma que você de fato se conecta com Deus, se conecta com o Espírito Santo. Muitas vezes, muitas pessoas adoram a Deus como se fosse um monólogo. Ou seja, só elas dizem, mas nunca vem um feedback da parte de Deus, nunca vem uma resposta da parte de Deus. Ou seja, elas até se esforçam para se relacionar com Deus, mas não têm podido ouvir Deus, não têm podido se relacionar com Deus, não têm podido cumprir as ordenanças de Deus, porque não têm ouvidos para ouvir Deus. Jesus sempre falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, atendei para o que ides ouvir. Sempre Deus quis, sempre Jesus quis que as pessoas ouvissem a palavra. Se você olhar em Marcos capítulo 4, na parábola das sementes, sempre fala que aquele que ouviu, mas não guardou, não colocou em prática, é semelhante ao homem assim, assim, assim. Por quê? Porque tudo está relacionado ao ouvir. Se nós temos a prática de servir a Deus só falando, nós não temos podido ouvir Deus. Deus não tem podido dar as instruções. Veja, Deus tem instruções para cada um de nós. Então aqui está o texto bíblico que Paulo, escrevendo em Colossenses, fala:
Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, se você já morreu para o mundo e já nasceu para Deus, ele está dizendo aqui, se você já teve a experiência do novo nascimento e você está juntamente com Cristo agora, buscai as coisas que são do alto. Ou seja, ele está dando uma explicação que agora os conteúdos que nós temos que buscar são as coisas que são do alto e não aqueles conteúdos que são aqui da terra. Ele está dizendo que se eu tenho uma nova natureza, se você tem uma nova natureza, se você já é um filho de Deus, se você já nasceu de novo, você precisa buscar as coisas que são do alto, os conteúdos de Deus. As coisas de Deus. Eu tenho que me transformar através destes conteúdos que eu vou absorvendo, porque eu sou nascido de novo. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós somos cidadãos do céu. Nós somos pessoas que são de Deus. Lá do alto nós somos. E não mais aqui da terra. E ele explica no versículo seguinte: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensai. Então nós temos que ver que muitas coisas estão relacionadas com a nossa mente. É para pensar nas coisas que são do alto. E quem está pensando de segunda a sábado nas coisas que são do alto? Quantas pessoas estão tendo um relacionamento de intimidade com Deus, um alinhamento com Ele, mediante a oração diária, a prática diária, uma disciplina de meditação e oração durante a sua semana? Quantos que vão ao culto já com a bagagem dentro de si? Ele está dizendo, pensai, ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos ocupar o nosso pensamento com as coisas que são do alto. Por quê? Porque senão nós não vamos ter uma viva esperança dentro de nós e vamos estar de vez em quando, e muitos de vez em sempre desanimados. Porque se você não estiver se autorreciclando todos os dias com as coisas de Deus, vai acontecer que você vai começar a ficar triste, você vai começar a se depreciar, seja materialmente ou espiritualmente, e vai enfraquecendo de modo paulatino, sem que você perceba. Você está vazio de Deus, você está longe de Deus, você está sem esperança. Ele diz, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra, porque já morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Você morreu para o mundo. E a sua vida foi escondida em Cristo. Você foi para Deus e agora Ele tomou a sua vida e colocou o Espírito Santo dentro de você. Então, este texto fala exatamente daquilo que nós temos que ser a partir de termos nascido de novo. Agora nós somos cidadãos do alto. Nós somos cidadãos de Deus e nós temos que buscar as coisas que são do alto. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós nos transformamos em casas espirituais para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aqui está dando uma conotação de que nós temos que levar a sério o fato de que nós somos uma casa espiritual e de que nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis e contínuos a Deus. E não só qualquer sacrifício, mas sacrifícios agradáveis a Deus. Então, a partir do momento que eu sei que sou aquilo que Deus diz pela sua palavra, então eu tenho que levar a sério e começar a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Um outro texto que acho e julgo muito importante para cada um de nós é o que Paulo relata aqui em Gálatas capítulo 2, parte B do versículo 19 e 20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que agora a vida que ele vive na carne, vive para Deus. E não é ele mais quem vive, mas Cristo é quem vive nele. É assim que deve ser o nosso comportamento. Eu preciso então buscar as coisas que são do alto. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso me relacionar com os dons do Espírito Santo. Eu preciso me relacionar com práticas de oração, de ir para o quarto
A Bíblia fala: e tu, quando orares, entra para o teu quarto e ora ao teu Deus que está no secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então, nós agora não somos mais de nós mesmos, nós somos de Deus. A Bíblia diz que Ele nos comprou com alto preço, Ele nos comprou com preço de sangue, está lá em 1 Pedro 1:18. Ele nos comprou, agora não somos mais de nós mesmos, nós fomos transformados em casa espiritual. Quando você aluga uma casa para um cliente, quando você aluga um imóvel para um cliente, o que acontece? Você não pode mais entrar naquela casa, você não pode mais acessar aquela casa porque a casa se tornou alugada para um terceiro. E lá tem as coisas particulares dele e você não pode, com uma chave reserva, ir lá e entrar naquela casa. A menos que você peça uma autorização antecipada para verificar os móveis daquela casa. Mas você não pode mexer em nada dentro daquela casa. A partir do momento que você alugou aquela casa para um terceiro, aquela casa fica numa outra titularidade, como se ele fosse um dono, por causa do contrato de locação. Eu quero dizer para você que quando Cristo veio através do Espírito Santo para dentro de nós, Ele recebeu de nós um contrato. Agora eu estou dentro da sua casa. Agora eu vou morar dentro da sua casa. Agora eu vou adornar. Agora eu vou fazer aquilo que é preciso. Eu vou melhorar essa casa, nunca para pior. O contrato de locação exige as pequenas melhorias que é necessária para o imóvel. E é assim que o Espírito Santo faz. Quando ele entra dentro de nós, ele começa a fazer as pequenas melhorias dentro de nós para tornar a casa cada vez melhor. E eu e você não temos o direito de importunar o locador. Não temos o direito de ir lá e mexer nas coisas dele que estão dentro dessa casa. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de mim, agora nós somos morada dele. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, nós precisamos ter este controle, esta paciência e não querer ser ingerente dentro da casa que o próprio Espírito Santo mora. Então, nós precisamos ter o cuidado, como diz a palavra aqui, como diz o texto bíblico que nós acabamos de ver. Portanto, se você já morreu para o mundo, se você já ressuscitou com Ele, agora busque as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra, porque você já morreu e a vossa vida está oculta em Cristo. Busque a Deus, tenha um alinhamento com Ele. Permita que o teu inquilino, entre aspas, tenha uma vida saudável dentro da sua casa, dentro do seu coração. Amém? Eu vou orar por você, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que cada um de nós te sirva com melhor qualidade. Ofereça sacrifícios agradáveis a Ti, meu Pai. Que esse teu filho, essa tua filha, experimente dessa alegria de ser um cidadão do céu, de ser da família de Deus, de ser um filho, uma filha Tua, meu Pai. Que ele experimente o Teu amor, meu Pai, e se relacione, Pai, como um bom hospedeiro da multiforme graça de Deus dentro de si. Assim eu oro e abençoo esta vida no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser estar conosco em uma das nossas reuniões que se dão na sexta-feira, você é meu convidado para acessar o link na descrição do vídeo para participar em um dos nossos grupos que estão ali. Também está o link do Pastor Dave, do livro do Pastor Dave, e você pode acessar. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha estar conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Fique na paz e fique com Deus.